Muito boa tarde. Em primeiro lugar, tenho que informar que, infelizmente, o Dr. Luís Laureano Santos não poderá estar presente porque tem uma emergência familiar e não pôde estar aqui hoje, infelizmente. Pediu-me para vos transmitir, naturalmente, que manifesta o seu apoio à minha candidatura, mas, seguramente, em futuras oportunidades, ele estará aqui connosco e poderá, naturalmente, dizer de viva voz as razões pelas quais apoia a minha candidatura. Então, começando aqui então com o nosso papel, começo, como é óbvio, por agradecer a todos os que estão aqui, a vossa presença neste lugar onde isto não deixa de ser um regresso a uma casa onde fui feliz, e alguns de vós que estão aqui, uns diziam que tinha sido um martírio, um desespero, mas pronto, foi aqui que tivemos, foi aqui que tirámos o curso, e é sempre bom regressar a um sítio onde fomos felizes. Ao contrário do que se diz, eu não acho que não se deva regressar onde se foi feliz, pelo contrário, e aqui, quer se queira, quer não, foi o início do direito para mim e para muitos dos que estão aqui hoje. Queria também, naturalmente, agradecer, neste caso, a presença de uma das referências da advocacia, o Dr. José António Barreiros, uma das figuras que sempre me habituei a admirar e que agora me deu a honra de ser meu mandatário nesta minha candidatura. Muito obrigado, Dr. José António, por estar aqui hoje. Eu começo por explicar porque é que estamos aqui. Basicamente, porque uma das perguntas que me fizeram foi porquê fazer uma apresentação formal sem se saber ao que tu te candidatas. Fui alvo de críticas, fui alvo de elogios, mas, como sabemos, ninguém é unânime e isso é algo que todos sabemos que é impossível de acontecer. Mas, de facto, entendi que devia aos colegas uma comunicação olhos nos olhos e que deveria comunicar de viva voz a minha escolha, dando a cara por essa decisão. Não me quero esconder, quero falar, quero dar a cara, quero que todos vejam o que eu digo e possam tirar as vossas conclusões. Já dizia John Lennon que a vida é o que nos acontece enquanto estamos ocupados a fazer outros planos. Tenho-me revisto muito nesta frase nos últimos meses. Enquanto ponderava o sentido da minha candidatura às próximas eleições da Ordem dos Advogados, vocês querem a mudança. Eu também quero a mudança na Ordem dos Advogados. Mas o caminho faz-se caminhando com pequenos passos, mas sólidos. Os advogados estão fartos de discursos redondos e genéricos. Os advogados querem discursos concretos e ações. Não querem meras proclamações de princípios para ficarem bem em discursos que depois, na prática, se resumem a uma mão cheia de nada. Em 3 anos, nestes quase 3 anos que levo à frente do Conselho Regional de Lisboa, muita coisa mudou na minha vida enquanto eu fazia outros planos. Muitas dessas mudanças deram-se na minha vida pessoal, infelizmente com a morte dos meus pais, e foram involuntárias. Outras foram opções de carreira e de percurso profissional. Um recentramento dos meus objetivos de vida mais coerente com a necessidade de novas experiências no exercício da profissão. Além do mais, estas novas experiências permitem-me compreender melhor o exercício em prática e individual e as suas necessidades. E dessa forma enriqueço a minha atividade como dirigente da Ordem dos Advogados. Um dirigente deve conhecer na prática todas as realidades do seu exercício. A opção por me lançar no exercício da advocacia em prática individual era um projeto que acarinhava há algum tempo e que concretizei em 2021, a meio destes anos de mudança de paradigma provocados pela pandemia. Ter lançado o meu projeto individual, talvez no momento mais difícil das nossas vidas, foi um desafio perante o qual não baixei os braços e do qual não me arrependo. Hoje sei que optei pelo caminho certo e congratulo-me pelo trabalho que tenho feito e pelo que está para vir.
De igual forma, no meu mandato à frente do Conselho Regional de Lisboa, 2020 e 2021 foram anos de desafio constante, tentando equilibrar os recursos que tínhamos à disposição com as necessidades e solicitações dos colegas que nos chegavam por todos os meios. Com a equipa que me acompanhou e que hoje está aqui presente, grande parte dela, e a quem aproveito sinceramente por agradecer o trabalho conjunto, sei que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, tentando sempre superar-nos, mesmo em condições extremas, como foi aquele tempo de pandemia. Mas sei também que este é um trabalho que nunca está nem estará completo, que tem de ser alimentado todos os dias, sobretudo no momento em que vivemos, em que há algumas questões fundamentais da profissão que têm de ser resolvidas em definitivo. Não foi, de todo, um mandato isento de problemas e de críticas. Não tenho, nunca tive a pretensão de ser perfeito nem unânime, mas tenho consciência de que sou justo, honesto e transparente. Qualidades que parecem ser uma espécie de telhados de vidro tentadores para quem prefere estar de fora a tirar pedras, dirigidas a quem, como eu, optou por fazer alguma coisa construtiva. Quando olho para trás, de facto, têm sido muitas as pedras que me têm sido atiradas. Como sucede com todos nós, aliás, que decidimos dar o corpo ao manifesto e tentar melhorar as coisas para o bem comum. Mas tenho de admitir que esses obstáculos me fizeram olhar para a realidade de outra forma. De facto, o que é que nos mantém de pé quando tudo parece conspirar contra nós? A família, uma relação, uma amizade, um projeto, sobretudo uma causa que nos motiva. Um dia afirmei, meio a sério, meio a brincar, tinha casado com a advocacia. Hoje tenho de reconhecer que a vontade de tentar melhorar as condições de exercício da nossa atividade tem sido fundamental para continuar a caminhada. Gostar de ser advogado, querer ter um papel ativo e contribuir para a melhoria das condições de exercício da profissão tem sido uma das minhas principais fontes de energia nos últimos anos. Esta minha relação com a advocacia não é, pois, de todo uma união de facto, é mesmo um casamento. De papel passado e para a vida. Mas como eu dizia no princípio, enquanto andamos ocupados com os nossos planos do dia-a-dia, a vida acontece e vai decidindo silenciosamente por nós. Quando lancei o meu escritório de prática individual, desafiei um conjunto de pessoas a trabalhar comigo e mais algumas desde então se juntaram ao meu projeto. Pessoas que eu considerava as certas para o projeto que queria construir. São também essas pessoas que contribuem para a minha energia e que acreditaram em mim desde o primeiro minuto. E que me permitem, sem elas não seria possível, obviamente, juntar ao trabalho de advogado o tempo que dedico ao Conselho Regional de Lisboa em prol de todas as advogadas e de todos os advogados. Aprendi muito durante este mandato, porque tive o privilégio de conhecer ainda melhor as condições em que as advogadas e os advogados de todo o país exercem a sua profissão. São quase 3 anos em que a nossa equipa promoveu a união da classe, combateu a procuradoria ilícita, apostou fortemente na formação e atravessou a situação singular da pandemia. Talvez fruto desse trabalho e ter tentado dar visibilidade e voz aos problemas que afligem a classe, fui recebendo muitas manifestações espontâneas de apoio, muitos incentivos a continuar e até desafiado a voos mais altos e passos mais longos, como uma candidatura a bastonário nas próximas eleições. Esses desafios têm-me chegado não apenas dos colegas de Lisboa, mas de muitos outros pontos do país, de norte a sul e ilhas, o que muito me honra e agradeço. De facto, tive o privilégio de falar com colegas de todo o país, ouvir as suas opiniões e reflexões sobre a classe e, essencialmente, sobre o seu futuro. Muito obrigado a todas e a todos que ao longo do país me foram acompanhando.
Peço desculpa, mas já estava a ficar seca. Ouvi e ponderei todas essas manifestações, conselhos e incentivos. Para quem está de fora, sei que seria o passo natural, depois deste mandato tão cheio de desafios e de algumas conquistas. Confesso-vos que foi uma decisão que todos se aperceberam, me dividiu durante muito tempo entre o que devo fazer e o que gostava de fazer. Deixem-me ser muito, mas muito claro. Nada me honraria mais do que ser candidato a bastonário da Ordem dos Advogados. Acredito que tenho as competências necessárias e a sabedoria para procurar as capacidades que me faltam. Sei também que 2022 e os anos seguintes são anos que considero de mudança para a nossa classe, porque estão em cima da mesa questões incontornáveis que todos conhecem. A definição do futuro da nossa proteção social, o estatuto das associações profissionais, só para falar em dois. Há tanto para fazer e melhorar que sei que posso ser um elemento ativo neste movimento de transformação. Mas tenho de ser pragmático e justo com as pessoas que trabalham comigo diariamente e com o projeto de prática individual que escolhi. Um projeto ainda jovem. Sei que esta, que é uma das decisões mais complexas da minha vida, vai desiludir muita gente que tinha colocado as esperanças de mudança na minha potencial candidatura a bastonário. Há um tempo para tudo e, como nas relações, o timing é fundamental. Apesar de ter essa vontade, entendo que ainda não é o momento certo para esse desafio. Não é o momento certo porque a pandemia não permitiu que fizéssemos tudo o que tínhamos para fazer no Conselho Regional de Lisboa. Isto significa que o meu trabalho não termina aqui e que uma candidatura a bastonário continuará a estar no meu horizonte. Não tenho medo de nada, não tenho medo do desafio e sei que o momento certo para me candidatar chegará. Até lá, o meu trabalho está apenas a começar. Neste dia, com a minha decisão de me recandidatar à presidência do Conselho Regional de Lisboa, não abandono projetos a meio. E há muito trabalho. Muito obrigado. Não abandono projetos a meio e há muito trabalho que queria ter desenvolvido no Conselho Regional de Lisboa, mas que ficou, infelizmente, suspenso pelo impacto da pandemia e seus efeitos que, infelizmente, ainda perduram ao dia de hoje. Se deixasse incompleto o trabalho no Conselho Regional de Lisboa para me candidatar neste momento a bastonário, acho que seria um ato de irresponsabilidade. Irresponsabilidade é um dos lemas da minha candidatura. Aliás, nunca faria nem farei triunfar um interesse pessoal sobre os deveres que assumo com os colegas, com a Ordem dos Advogados e especificamente com o Conselho Regional de Lisboa. Eu não deixo projetos a meio. Nunca. Se os colegas de Lisboa voltarem a honrar-me com a sua confiança, teremos a oportunidade de concluir o que começámos. Os advogados de Lisboa não merecem menos. São iniciativas que eu acho que consigo, com a minha equipa, concluir e que vão beneficiar não só os advogados do Conselho Regional de Lisboa, mas os advogados e advogadas como um todo. Juntos podemos mais. Este é o mote da minha candidatura. Serei sempre um candidato pela positiva. Candidato-me por um programa, por todos os advogados e por todas as advogadas. Não me candidato contra ninguém, porque somos todos advogados, como sempre tenho defendido. Promover a dignidade da profissão, os seus princípios e valores e credibilizar a imagem do advogado junto da opinião pública.
Bem sei que esta é uma eleição interna para órgãos representativos dos advogados. Mas desenganem-se aqueles que acham que o cidadão não lerá, que não saberá a forma como nos viermos a comportar nesta campanha. Porque aquilo que fizermos durante esta campanha será sabido fora da classe e, infelizmente, definir-nos-á perante a sociedade. Esta é também, sublinho, uma candidatura independente e autónoma de qualquer outra candidatura nacional nas próximas eleições. Para que não restem dúvidas, eu repito, candidatura independente e autónoma de qualquer outra candidatura nacional. É uma opção consciente. De facto, tive, não posso negar, vários desafios e convites para integrar outras listas e candidaturas. Mas considero que tenho um caminho, que é meu e que vou continuar a percorrer, se me deixarem, no Conselho Regional de Lisboa. Esta é, de facto, uma candidatura regional na forma, mas terá abrangência nacional no seu programa. Considero que as razões que me levam a recandidatar são questões que importam a todas e a todos os advogados e cujos impactos atingem toda a classe em qualquer ponto do território. Assim, desde já o digo, continuarei a percorrer o país, partilhando com todos os colegas que me queiram ouvir, em todos os pontos do país, as minhas ideias e esperando continuar a ter o privilégio da partilha recíproca das suas ideias em relação às questões fundamentais para a classe. Esta é, por fim, uma candidatura que representa também o advogado em prática individual, porque somos muitos por esse país fora. Eu conheci muitos nestes meus caminhos nos últimos meses. De facto, somos aqueles que todos os dias damos corpo aos valores e princípios da profissão, quase sempre invisíveis e desconsiderados, infelizmente, repito, infelizmente, até no interior da nossa classe. Quis, de facto, com o mandato em curso, tentar mudar essa forma de ver as coisas e quero continuar a fazê-lo. A melhor forma de o fazer é continuar a defender, junto de quem decide, a definição de regras e condições básicas e claras para o exercício da advocacia. Vocês conhecem-me, sabem quem eu sou e o que já fiz até hoje na Ordem dos Advogados. Não sou um desconhecido. Mais do que um programa feito de promessas e ideias feitas, quero apresentar uma carta de intenções e de ações a concretizar. Todos estamos fartos de discursos redondos e repetitivos sobre as causas da crise da justiça. O diagnóstico está feito. Agora é preciso fazer, concretizar e materializar. O programa de candidatura assenta em 4 pilares essenciais. Dignificar a profissão, melhorar as condições de exercício da advocacia, aproximar a advocacia da sociedade civil, contribuir para uma justiça mais acessível. Os 2 primeiros pilares estão voltados para dentro. Os 2 últimos para fora, para a opinião pública e para o cidadão, que é a principal razão do nosso exercício e sem o qual o nosso trabalho não faz qualquer sentido. No primeiro pilar estão algumas bandeiras que há muito vem defendendo, mas cujo trabalho está só a começar. É urgente melhorar a reputação da classe, mostrando de forma clara que o advogado faz, efetivamente, a diferença em todos os momentos importantes da vida dos cidadãos e das empresas. Tal como o médico de família, todos os cidadãos deviam ter um advogado de família que os acompanhasse ao longo da vida. Mostrar também
que esta é uma profissão de serviço público e que, por isso, não pode ser o caixote de lixo do refúgio de outras profissões. É também essencial continuar a promover a união da classe. Somos todos advogados e não há distinção e discriminação positiva ou negativa de funções entre advogados. Nunca, mas mesmo nunca, me cansarei de defender esta ideia. É ainda preciso modernizar o exercício da profissão, colaborando na construção de um modelo de representação que dignifique a profissão, adequando a estrutura às necessidades atuais da classe e combatendo sempre alterações legislativas que alterem negativamente o exercício da advocacia. E, por fim, mas não menos importante, é essencial combater a procuradoria ilícita, como no Conselho Regional de Lisboa temos vindo a fazer desde o início do nosso mandato. É fundamental continuar a denunciar e combater os casos que contribuem para desvirtuar a imagem do advogado e sensibilizar as autoridades e a opinião pública para os perigos da falsa representação jurídica, ou seja, da representação feita por falsos advogados. Para isso, é preciso, sobretudo, capacitar a opinião pública para reconhecer, recusar e denunciar a procuradoria ilícita, porque muitas das vezes a opinião pública nem sequer sabe que a procuradoria ilícita é um crime, de tal forma está generalizado na sociedade portuguesa. O segundo pilar da minha candidatura tem a ver com a necessidade de melhorar as condições de exercício da profissão. É fundamental continuar a exigir uma remuneração justa. Se preciso for, estando disponíveis construir com as autoridades um regime adequado de remuneração dos serviços prestados pelos advogados inscritos no sistema de acesso ao direito. Não podemos continuar de costas voltadas e a hostilizar o poder político. Não tenho partido, não tenho filiação partidária, mas temos que reconhecer que quanto melhor conseguirmos sensibilizar o poder político para as necessidades da advocacia, melhor teremos a nossa atividade e melhoraremos as condições de exercício. De facto, o segundo pilar que referi prende-se também com a construção de uma proteção social com futuro para os advogados. É não só urgente, mas está neste momento ao nosso alcance, promovendo a materialização da decisão tomada em referendo, como já por diversas vezes defendi. Para isso, há que apoiar o trabalho do Parlamento e do Governo para acelerar a concretização dessa decisão, colaborando na construção de um sistema de proteção social justo, adequado, moderno e que esteja de acordo com os desafios do futuro da proteção social dos advogados e advogadas. Ontem já era tarde para dar seguimento a este trabalho. É também fundamental promover mais e melhor formação para os advogados. Quer se trate da formação inicial, quer promovendo um catálogo de formação indispensável ao longo da vida e da profissão, para capacitar para o mercado de trabalho do presente e do futuro. Falo de ferramentas de gestão, de competências multidisciplinares, soft skills, transição digital e inovação tecnológica. É fundamental que a advocacia se modernize e que todos sejam apoiados pela Ordem dos Advogados nesta modernização. Falo, no fundo, de adequar o acesso à profissão à realidade do mercado de trabalho, ou seja, tornar mais consentâneas com o que o mercado de trabalho quer as regras de acesso à profissão de advogado. De igual forma, em relação ao terceiro pilar, penso que estamos bem preparados para ajudar a capacitar a opinião pública para reconhecer a importância do Conselho e acompanhamento jurídicos. Por exemplo, promovendo a desmistificação da linguagem jurídica e assim aproximar advogado e cidadão. É necessário continuar a combater a imagem do advogado mercenário,
dialogando com a sociedade civil de forma a que esta interiorize a indispensabilidade da função do advogado para a defesa dos direitos do cidadão. Mas o quarto pilar é indispensável para que os anteriores façam sentido. De facto, é fundamental contribuir para uma justiça mais acessível, não obstante não ser um trabalho na essência dos advogados. Mas como somos agentes do sistema e a figura que o representa está mais próxima do cidadão, é afinal no nosso escritório que eles entram todos os dias. Seria incompreensível que não tivéssemos um papel ativo na melhoria da comunicação pública da justiça, colaborando na promoção de um modelo de comunicação mais assertivo e acessível para a opinião pública. Mas é sobretudo urgente aproximar o cidadão da justiça pela via económica, promovendo, junto do Governo, a necessidade de melhoria do apoio judiciário, visando desincentivar as fraudes e abusos que o Conselho Regional de Lisboa tem vindo a denunciar publicamente. Porquê? Porque só assim conseguiremos criar mais celeridade para quem efetivamente precisa desse apoio judiciário. Além disso, é preciso defender a urgência de construir um sistema de custas justo e que não afaste o cidadão da justiça, como agora acontece. Estas são as linhas gerais da candidatura que irei materializando em medidas e iniciativas concretas nas próximas semanas e meses. Muito o que aqui enuncio não é novo, mas infelizmente as dificuldades da advocacia também não o são. Poderia usar esta campanha para apresentar bandeiras novas e sexys, que ficariam muito bem nos soundbites da vida mediática e das redes sociais, mas isso não sou eu. A questão, efetivamente, é que enquanto estes problemas que levanto não estiverem ultrapassados, o sistema de justiça e a visão que o cidadão tem dele estão condenados a prazo. E com ele, a nossa profissão também estará. Este é, por fim, o momento de agradecer publicamente às pessoas que, comigo, dividiram o trabalho no Conselho Regional de Lisboa, nestes quase 3 anos que já levamos de mandato. Sem o vosso contributo, teríamos seguramente levado a cabo o nosso programa, mas não seria a mesma coisa, como dizia um anúncio do tempo jurássico, que alguns de nós conhecerão seguramente. E para começar bem esta nova etapa, tenho a honra de ter ao meu lado, para me acompanhar nesta campanha como mandatário da minha candidatura, para além do Dr. Laureano Santos, o Dr. José António Barreiros, que de facto tem sido uma pessoa incontornável na minha vida e na minha carreira e que, de facto, é um senador da advocacia. É um senador da advocacia, um fruto desta casa em que nos encontramos e que tem uma carreira que fala por si, obviamente. E, de facto, eu devo muito a advogados como o Dr. José António Barreiros e o Dr. Luís Laureano Santos, que apesar de não estar aqui hoje, foi fundamental na minha transição para a prática individual e, de facto, recebeu-me de braços abertos numa das alturas mais decisivas da minha vida e permitiu-me uma transição suave da prática societária para a prática individual. Sem ele não teria sido seguramente tão suave como foi. E este compasso de espera que ele me permitiu deu-me a possibilidade e a tranquilidade para encontrar um espaço próprio à altura do serviço que quero prestar. E antes de passar ao Dr. José António Barreiros, eu tenho que agradecer ao Sr. Professor Pedro Romano Martínez e à Faculdade de Direito pela cedência da sala e pela sua presença aqui. O Sr. Professor já publicamente lhe fiz uma referência e é de todo merecida. Foi um dos professores daquele tempo do século passado em que eu fiz este curso e de facto foi um professor que me marcou muito e que tenho o grato prazer agora nestas funções de colaborar e posso já anunciar aqui que o Conselho Regional de Lisboa celebrará um protocolo com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa para ser prestada a formação às advogadas e aos advogados e, por isso,
muito contribuiu o esforço do professor Pedro Martínez. Permitam-me só ainda voltar ao nosso senador, porque de facto é um exemplo de advogado que eu não me canso de realçar. Porquê? Porque na altura em que eu fiz o estágio, mais uma vez, em tempos idos, quase jurássicos, eu olhava para estas pessoas com muita reverência. E não era só eu, eram também os senhores magistrados. Hoje em dia, infelizmente, os senhores magistrados já não têm esse respeito por nós. Está na hora de fazermos alguma coisa sobre isso, porque, de facto, eu quero que todos voltemos a ser respeitados, e não só o Dr. José António Barreiros, que seguramente ainda continuará a ser respeitado, mas, infelizmente, não é a imagem do respeito que a magistratura, por vezes, tem da classe. E isso eu quero recuperar com a ajuda de pessoas que sabem o que isso foi e que me podem, penso eu, ajudar a voltarmos a ter dignidade e, de facto, voltarmos a envergar com orgulho a nossa toga, porque um advogado nunca desiste e vamos ser respeitados, pelo menos vamos lutar por isso. E, de facto, agora está na hora de fecharmos com chave de ouro e passar-me a palavra ao Dr. José António Barreiros. Muito obrigado a todas e a todos, e juntos podemos mais.